Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado A Verdade Absoluta. O título dessa primeira semana, A Unidade do Espírito no Vínculo da Paz. E o título da quarta-feira, O Amor é o Vínculo da Perfeição. Os versículos, Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, que dizem: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois hoje nós podemos estar diante de Ti, desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia. Isso tudo, Senhor, graças ao Teu amor, ao Teu sacrifício por nós. O Senhor verteu o Seu sangue por cada um de nós. O Senhor morreu, mas o Senhor também ressuscitou, e a Tua ressurreição nos trouxe a Tua vida. Hoje o Senhor habita em nós e estará conosco para sempre. Obrigado, Senhor, por toda a Tua obra, a obra que nos deu a vida eterna. Nós seremos eternamente gratos, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós e para cada um de nós. E que hoje, amado Senhor, o nosso andar seja um andar digno do Teu chamamento, digno de tudo isso que o Senhor nos deu. Nós, Senhor, não conseguimos por nós mesmos ter um andar digno do Senhor. Por isso, nós humildemente Te rogamos que dia após dia fortaleça com poder, mediante o Teu Espírito, o nosso homem interior, para que assim nós possamos experimentar cada vez mais do Senhor, conhecer o Senhor, e conhecendo o Senhor, nós possamos também transmitir no nosso andar, no nosso viver, quem é o Senhor para as pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por Tua palavra. Nós não somos merecedores, ainda assim, o Senhor tem insistido conosco. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje então vamos ver a quarta e a quinta. Começando na quarta-feira, o amor é o vínculo da perfeição. No começo dessa semana nós entramos em Efésios 4. Os dois primeiros versículos de Efésios 4 dizem: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então nós vimos esse andar, a palavra grega para andar é peripatel, é o nosso andar comum, o nosso andar cotidiano, que diz respeito ao nosso viver, o nosso viver social, o nosso viver familiar, o nosso viver na igreja, na vida da igreja, melhor dizendo. E aí no versículo 2, irmãos, ele fala o seguinte, ele começa a mostrar de forma prática como andar segundo o chamamento do Senhor. Então ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, suportando, o sentido dela é de dar suporte, e não de suportar como se você tivesse que aguentar alguém. Então é o sentido de dar suporte. Ele não fala primeiro suportando uns aos outros em amor e andando com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Não. Primeiro, irmãos, nós precisamos aprender a ser humildes. Nós falamos sobre isso no áudio anterior. A humildade não é algo que você simplesmente finge. Eu vou fazer uma expressão, vou fazer uma voz, vou vestir roupas que pareçam então que as pessoas vão olhar para mim e falar: ele é muito humilde. Não é isso. Embora, lógico, quando você não é humilde, você é arrogante, no seu andar, no seu viver, na sua maneira de falar, você até demonstra isso, a arrogância, a soberba. Mas a humildade, irmãos, a humildade é o resultado de nós desfrutarmos, de nós experienciarmos a Cristo. Quanto mais nós experimentamos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos quem nós somos, percebemos o que Deus fez por nós. Veja um exemplo, fala aqui de mansidão também.
No livro de Números, é nos dito que Moisés era o varão mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. E sabe quando foi falado isso? No capítulo 12, quando ele sofreu aquela afronta dos seus irmãos, Miriam e Arão. Então você vê aqui que ele não reage. Por que ele não reagiu? Porque ele era covarde? Não, lembre-se, Moisés é aquele que havia enfrentado o egípcio, matado o egípcio para salvar um do seu povo. Ele não reagiu, irmãos, porque Moisés aprendeu uma lição muito importante. E é uma lição que nós precisamos aprender também no nosso viver diário. Moisés aprendeu que quem vindica é o Senhor. Quem defende a nós, a nossa autoridade, o que quer que seja, é o Senhor. Então ali, diante das acusações de Miriam e Arão, irmãos, ele permaneceu calado. E se você lembra do texto, Números 12, quem veio tratar a situação foi o Senhor. Esse é um exemplo de mansidão que nós, irmãos, todos nós precisamos aprender. É um exercício difícil, é um aprendizado difícil, porque nós sempre queremos nos defender, entre aspas, a nossa honra, não é? Alguém me ofendeu, eu preciso responder. Isso, irmãos, é difícil para nós, para o nosso velho homem, para o nosso ego, mas esse viver de defender a si mesmo não é o viver do novo homem, não é o viver digno do chamamento do Senhor. Quanto à humildade, nós falamos também no áudio anterior, o melhor exemplo de humildade, irmãos, é o que o Senhor fez. O Senhor, ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele se tornou em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou. Ele tornou-se obediente e tomou o caminho da cruz, da morte. Tudo isso, irmãos, o Senhor fez. Tudo isso é um exemplo para nós. Isso é a humildade, quando você se esvazia. E aí Deus, ele vai guiar você, ele vai encher você. E falando sobre essa questão da humildade, veja, nós falamos do capítulo 2 de Filipenses, né? O exemplo de Cristo. Mas é interessante ver o começo do capítulo 2. Paulo, ele diz assim, aliás, são os versículos que nós lemos na leitura com oração. Ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Esse termo, né, entranhados afetos e misericórdias, o grego, a palavra grega é splankno, que seria um sentimento que vem das entranhas, de lá de dentro. Para você ter uma noção desse sentimento, lá em Mateus 9, versículo 36, fala que o Senhor estava percorrendo cidades e povoados, isso no versículo 35. E aí ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho, ele curava toda sorte de doenças. Aí no versículo 36 diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos acostumados a ouvir esse versículo, mas talvez o que você não tenha ouvido falar é que essa palavra compadeceu-se, ela é também splankno, na verdade não é splankno, mas é a raiz, splankniste. Eu não acerto talvez na pronúncia do grego, então vocês me perdoem. Mas vem de splanknon, quer dizer, é um sentimento que não é uma compaixão simplesmente de dó, é algo que vem das entranhas do Senhor, do mais profundo do Senhor. Então quando a gente volta em Filipenses e vê Paulo dizendo, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há splanknon, você percebe que se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Da onde vem isso? Vem desse splanknon de Cristo.
desse sentimento das entranhas de Cristo. E porque você desfruta Cristo, você passa a ter o mesmo sentimento dele. Aí você consegue ter um viver humilde, de humildade, sem partidarismo, sem vanglória, considerando os outros superior a si mesmo. Do contrário, se é um sentimento que parte das nossas entranhas, do nosso ego, aí nós não conseguimos, irmãos. E é por isso que depois em Colossenses 3, Paulo ele começa esse capítulo falando de nós pensarmos nas coisas lá do alto, não é? Buscar as coisas lá do alto. Mas no versículo 5 ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então você precisa entender essa comparação, porque assim, eu vou tocar nesse ponto. A humildade, a mansidão não são algo, irmãos, que nós temos no nosso velho homem, em nós mesmos. Nós não somos mansos. Nós não suportamos as pessoas. Pelo contrário, a nossa tendência é cada vez mais se isolar, é cada vez mais repelir as pessoas. Então em nós mesmos nós não temos humildade, mansidão. Agora veja, quando nós desfrutamos de Cristo, quando nós passamos a conhecer o coração de Deus, nós passamos a ver o que há dentro do coração de Deus, e esse sentimento que sai das entranhas de Deus, esse splankno no grego, né? Essa palavra é uma palavra grega. Ele entra também em nós, ele tá também em nós, e nós passamos a olhar as pessoas como o Senhor olhou ali em Mateus 9,36. Olhamos as pessoas como de fato elas estão, como ovelhas sem pastor, pessoas sofridas. E aí nós pregamos o evangelho, nós cuidamos das pessoas. E no nosso viver, porque nós estamos então desfrutando Cristo, conhecendo Cristo e também conhecendo a nós mesmos, nós passamos então, irmãos, a andar de modo digno, um modo humilde, um modo que se esvazia. Aí nós não vamos andar por aí achando que a gente sabe tudo, conhece tudo, que pode dizer todas as coisas. Não, irmãos, por quê? Porque nós somos vazios e é o Senhor que vai nos encher. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, essa palavra vem de Deus e ela vem para nos ajudar a ser enchidos de toda a plenitude de Deus e a andar de modo digno do chamamento dele. E por que eu disse essa comparação? Porque aí você vê o resultado de você desfrutar Cristo, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade, ter ânimo longo, não é? Misericórdia. Você passa a dar suporte aos irmãos, ao invés de simplesmente ficar criticando, dizer, mas de novo esse irmão fez isso, mas aquele irmão fez aquilo. Então, é esse o andar que é o resultado de desfrutar Cristo. Aí você volta lá em Efésios 3, você vai ver, você vai entender por que Paulo está falando, Senhor, estava orando, não é? Senhor, fortalece o espírito deles com poder, para que eles possam andar de acordo com o que eles foram chamados. E aí quando você vai para Colossenses 3, você vê a partir do versículo 5, o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena é o velho homem, é o nosso eu, o nosso ego. Se eu estou no meu velho homem, no meu ego, irmãos, é só isso aqui, ó: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, veja, ele começa o versículo dizendo assim: despojai-vos. Quer dizer que está em nós. Precisa realmente fazer morrer. É arrancar, é tirar, é fazer com que isso saia. O versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, a obra de Cristo na cruz nos despiu do velho homem. Eu vou me vestir novamente com esse velho homem? Não, eu preciso, versículo 10, me revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Aqui eu vou ler agora na página 13 o segundo parágrafo, que continua esse trecho de Colossenses. Veja, prosseguindo em Colossenses, lemos, eu vou ler os versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é o ternos afetos de misericórdia? Que nós vimos lá em Filipenses 2. É o esplâncno. É aquilo que nós vemos também lá em Mateus 9,36, quando o Senhor se compadeceu. Você percebe? Isso não está em nós, isso vem do Senhor. Vem do nosso desfrute, da nossa experiência com o Senhor. Eu repito, sozinho, por si só, você não consegue ser humilde, ser manso, longânimo. Continuando, desculpe, eu não deveria ter interrompido a leitura, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, o esplâncno, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que nos permite dar suporte e sustentar uns aos outros para edificar o corpo de Cristo é o esplâncno, e isso é ser prisioneiro no Senhor. Dessa maneira conseguimos perdoar-nos mutuamente. Sabemos como é difícil perdoar. Quando uma pessoa nos ofende, colocamos condições para perdoá-la. Você me ofendeu, eu só perdoarei você com uma condição. Se a pessoa ofender novamente, a condição será mais rigorosa. Isso acontece porque é difícil perdoar. Muitas vezes guardamos ressentimentos por anos. No casamento, por exemplo, quando surge uma discussão, um fato ocorrido há 5, 10 ou 15 anos é relembrado. Porque o marido e a esposa puxam, entre parênteses, o rabo do cachorro morto e ressuscitam ofensas passadas. Devemos aprender a pedir perdão e a perdoar-nos mutuamente. Lembremos que o perdão é mútuo, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Senhor nos perdoou, Ele é nosso modelo. Que tenhamos humildade para praticar o perdão, pois como homens naturais sempre ofendemos uns aos outros. Infelizmente, existem casais que vivem de costas um para o outro há anos e ficam nessa condição até a morte. É muito triste ver pessoas levando para o caixão raízes de amargura e ressentimento no coração. Não guarde ressentimento e mágoa de ninguém, principalmente na igreja. Caso você tenha algum problema com alguém, não deixe para resolver amanhã. Se você acha que não irá conseguir, peça forças ao Senhor. Vamos pedir perdão e perdoar-nos mutuamente. Então, irmãos, o dia de hoje, na quarta-feira, muito rico. Leia novamente, leia os versículos, medite nos versículos. O Senhor vai falar muito com você. É muito importante, irmãos, nós lermos com calma. Quando nós estivermos ouvindo a palavra, ouvir com atenção, para que o Senhor possa falar conosco, nos iluminar.